Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 169, Obsessões e Possessões, a Gênesis capítulo 14, questão de número 47 agora, mas nós estamos tentando esmiuçar um pouco mais, a questão obsessão, tanto a simples quanto a fascinação, quanto a subjugação. Porque o que nós estamos tratando, o que nós tratamos no vídeo anterior está relacionado a todas essas questões. Como também aqui, nós já nos encontramos aqui na questão de número 47, tentando mostrar quantos bilhões de meios que o indivíduo pode se complicar. Então, existe causas onde se angaria um obsessor e onde a pessoa desgraça a própria vida, com todo respeito ao esse termo, através de, um simples furto ou um roubo de celular, quanto a destruição de uma nação. Então, observe para você ver que mesmo na obsessão existe a desigualdade de causas e também de efeito. Por que a desigualdade de causas? Porque desde um pensamento negativo, desde um pensamento negativo que eu emito, a destruição de uma nação. Então, a desigualdade de causa. Você entende o que eu quero dizer, né? Com todo respeito. Desigualdade de causa. A desigualdade de causa tá, um matou 10 pessoas, outro roubou o celular, outro roubou a namorada do outro, né? Roubou o namorado do outro. Enfim, isso é desigualdade de causa. Mas será que essa causa ela teve início ali ou vem de outras existências passadas essas causas? É isso que eu foco. Porque nada acontece por acaso. Então, se as pessoas se reencontram ou se as situações encontram-se ali, né, à disposição da pessoa, é preciso agir como nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos recomendou: o orai e o vigiai. Causa. Nós não temos na nossa, condição evolutiva meios de saber quando tudo começou na nossa vida de princípio inteligente. Nós não sabemos.
Nós não sabemos se foi lá nos hominídeos, se alguma coisa que fizemos lá, né, com os nossos amiguinhos lá, se foi lá nos Neandertal, no Homo erectus e por aí em diante. Causa. Já que nós não temos conhecimento de causa, nós também não temos conhecimento de efeito. Detecta-se, né? E a gente observa algumas características. Mas nós não temos conhecimento também de efeito. Porque a mesma desigualdade na causa, existe uma desigualdade também no efeito. Por que que existe uma desigualdade no efeito? Porque o efeito é o resultado de uma causa. O efeito é o resultado de uma causa. Então, por exemplo, só exemplo, se a causa foi o roubo de um celular, vamos pensar por aí, que aquele que foi roubado, né, ele vai odiar aquele que roubou, né, na condição de obsessor dele, então vai ser de acordo com aquele celular. E agora, e aquele que mata 100 pessoas? O ódio dele, o sentimento dele vai ser de acordo com as 100 pessoas que ele matou. E assim por diante. Então, a mente de Philip Nell, né, de um louco aqui como eu, é assim. Eu foco sobre todas essas questões porque nós não podemos permitir passar por um tema tão importante quanto esse, né, a respeito de obsessão simples, fascinação, subjugação, deixando de lado tantas questões que podíamos ter, assim, analisado um pouquinho mais. Porque o efeito de causa, o efeito, ele corresponde à causa. Então pensemos da seguinte forma: se a causa, desculpa, se a causa foi 10 quilos, o efeito vai ser 10 quilos. Correspondente. Se a causa foi 20 quilos, o efeito vai ser 20 quilos. É isso que eu estou querendo dizer. Essa desigualdade. Por isso, impossível um psiquiatra que não seja lá espírita, mesmo o psiquiatra espírita, não é tirando mérito de ninguém, mas no nível que nós nos encontramos hoje na Terra, mesmo o psiquiatra espírita, tanto o não espírita, eles não têm condições evolutivas de fechar um diagnóstico. Eles não têm condições. Agora, também não é para eles, não encontra-se sob a responsabilidade deles, aqui na atual existência, ter que fechar um diagnóstico. Porque Deus os enviou aqui à Terra para nos
auxiliar, de certa forma, a passar por todo esse processo de prova e de expiação com resignação, com mais aceitação, com mais humildade, com mais paciência. Porque não é da responsabilidade do psiquiatra a cura da nossa obsessão. Não é da responsabilidade dos médicos em todas as outras áreas científicas nos curar. Não. Eles são apenas aqueles intermediários onde nós recorremos para que eles nos auxiliem, onde eles nos auxiliem. É como se fosse assim, eu chego a um especialista, a um oncologista, vamos pensar assim, e digo assim, doutor, eu vim aqui porque eu suspeito que eu estou com um câncer no pulmão. Eu suspeito por isso, 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 isso. Ah, então tá, vamos para os exames. Faz seus exames. Realmente você está com câncer nos pulmões. Beleza. Então, doutor, eu queria que o senhor, assim, me auxiliasse através dos medicamentos, mas dizendo ao senhor uma coisa: o senhor não é o responsável pela minha cura. Você já pensou o dia que chegar, acontecer uma situação dessa aqui na Terra? Esse oncologista vai dizer assim, ó, meu filho, você tá certo da cabeça ou você tá com algum problema? Porque olha só o que eu diria ao oncologista. O oncologista acaba de me revelar que eu tô com câncer no pulmão. Eu pego, olho nele e falo assim, beleza, doutor, muito obrigado pela notícia. Agora eu queria dizer uma coisa pro senhor. Ah, pois não. E o médico meio assustado, né? Que pensa assim, o rapaz acabou de receber uma notícia dessa agora, vai voar na minha garganta. Aí eu relaxo ali, sento. Ô doutor, eu queria dizer uma coisa pro senhor. Não, pode dizer. Pode dizer, mas ele tá segurando assim um pedaço de pau por baixo da mesa, assim, porque se caso eu voar na garganta dele, ele pá na minha cabeça. Mas a nossa didática é essa. Então, eu queria dizer uma coisa pro senhor, doutor. Tem como o senhor me auxiliar com medicamentos no meu fortalecimento para que eu mesmo auto me cure? Nossa, é aí que ele vai me mandar para o hospital psiquiátrico mesmo. Tem como o senhor me auxiliar com medicamentos para que eu auto me cure? Porque é assim que um dia a humanidade fará. Nós não vamos culpar os médicos um dia mais. Nós não vamos culpar ninguém, os psiquiatras, os outros especialistas na medicina. Nós não vamos culpar ninguém, nós vamos culpar nós mesmos. Doutor, eu vim aqui porque eu andei na contramão dos desígnios de Deus, por isso eclodiu no meu corpo físico aquelas imperfeições da imoralidade e eclodiu no meu corpo essa doença. Na condição de médico, o senhor conhece algum medicamento para poder amenizar as dores e os sofrimentos os quais nele eu me encontro? Sim, eu conheço alguns medicamentos, sim.
Então, se o senhor puder me receitar, mas dizendo já para o senhor que o senhor não tem responsabilidade nenhuma sobre a minha cura. Eu sou o único responsável pela minha cura. Mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. O médico vai pensar se for, mas ficou doido mesmo. Então, observe só para você ver. É a desigualdade. É o mesmo caso da desigualdade da obsessão. Porque vai ao consultório de um psiquiatra, desde obsessores, vai ao consultório do psiquiatra, obsidiados que está enquadrado na obsessão simples, obsidiado está enquadrado na fascinação, obsidiados que está enquadrado na fascinação, na subjugação, nos 3 patamares, as 3 escalas. Então, veja bem, só que essas 3 escalas, o médico, mesmo sendo espírita, o psiquiatra, mesmo espírita, ele não possui capacidade para fechar um diagnóstico 100%. Ele pode aproximar uns 80%, 85% nos medicamentos, porque nós sabemos que todos os transtornos neurológicos, todos os transtornos obsessivos, veja bem, todos os transtornos obsessivos, eles causam desarmonia no nosso sistema neurológico, no nosso sistema endócrino. Você está prestando atenção, com todo respeito? Todo transtorno obsessivo, simples, fascinação e subjugação, todo transtorno obsessivo causa disfunções no nosso sistema neurológico, no nosso sistema endócrino, no nosso sistema nervoso, no nosso sistema emocional, desestruturando todo o nosso sistema imunológico, que o psiquiatra, pedindo ali uma avaliação através de um hemograma. Se eu estiver errado, alguém pode dizer que eu estou mentindo, tá? Eu estou inventando, estou enchendo bolinha com a carochinha. Mas eu tenho certeza que eu estou dizendo. Então, o psiquiatra, ao pedir um hemograma completo daquele paciente, ele depara com um resultado totalmente desestruturado, o organismo inteirinho, as funções todas desestruturadas. Um hemograma todo desestruturado, principalmente na área que corresponde ao sistema endócrino, o sistema hormonal, né? Você tem conhecimento disso? Aí sim, você tem conhecimento. Através daquele hemograma, o psiquiatra, porque ele estudou, né? Ele estudou o corpo orgânico, ele estudou o sistema neurológico. Então, através daquele exame, daqueles resultados, ele conhece, porque estudou, medicamentos que
equilibram o sistema neurológico, o sistema emocional, o sistema endócrino, o sistema nervoso. Ele conhece vários barbitúricos que equilibram o quadro clínico daquele paciente ali à sua frente. Então, ele prescreve lá os medicamentos correspondentes a todas as disfunções que encontram-se ali naquele exame ali à sua frente. Mas é preciso entender que aquele exame ali, ele é um exame físico. São disfunções físicas que não tem nada a ver com a disfunção perispiritual, e que aquele resultado ali, que hoje encontra-se péssimo, amanhã, 24 horas depois, ele pode estar o dobro de péssimo, ou ele pode, 24 horas depois, ter melhorado devido ao equilíbrio da mente do paciente. O orai, o vigiai, a oração, né? A busca a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Maria Santíssima. Enfim, o que nós sabemos é que aquele hemograma, ele 24 horas depois, ele pode estar o dobro pior no organismo do paciente, como ele pode estar também a metade daquele exame melhor. Ele tanto pode alterar, quanto ele pode baixar. Isso vai depender de vários fatores: mudança de hábito, comportamento, de atitude, mudança de caráter, mudança de moral. Você entendeu como é que é, né? Então você observa, com todo respeito, que a responsabilidade não é do médico nos curar. A responsabilidade do médico é nos auxiliar na autocura. Nos auxiliar na autocura. A autocura, a responsabilidade é do paciente. O auxílio é do médico. O auxílio é do medicamento. Auxílio. Agora, toma isso aqui que eu vou te curar. Eu vou te curar. O médico diz para você isso. Se ele disser isso para você, ele está mentindo para você. Porque o quadro clínico do paciente é uma incógnita. É uma incógnita. Ninguém sabe. Devido às alterações e também às baixas, as mudanças, as alternâncias, conforme o obsessor mais distante se encontra, o paciente se vê um pouco mais livre, se sente mais livre. O obsessor encontra-se um pouco mais perto e já mais alterado. E conforme ele se altera, descarrilha pela corrente sanguínea dele tudo quanto é tipo de hormônios deteriorado e vários outros tipos de toxinas. Por isso que a doutrina dos espíritos nos recomenda
que nos orienta que o melhor antídoto mediante todo quadro obsessivo, simples, fascinação e subjugação é a oração, porque a oração ela tem contato primeiro com a alma. Aquela energia que ataca já de frente a alma e acalenta, né? Acalma a pessoa, mas não basta também só oração. No próximo vídeo nós vamos ler alguma coisa aqui com relação a isso. Então você entendeu, com todo respeito, as alternâncias, as mudanças. Por isso que muitos pacientes, quando recorrem ao psiquiatra, vítimas de alguns transtornos, uns logram êxito já de imediato, né? Outros necessita retornar ao psiquiatra, ou às vezes até troca de psiquiatra porque o medicamento não resolveu nada, porque o teor de toxinas ali muito mais elevado que aquele médico anterior achava. Nós vamos para o próximo vídeo.